Os vereadores possuem alguma imunidade parlamentar? Veja a resposta para essa pergunta no nosso podcast Grifão de hoje. O artigo 53 da Constituição Federal estabelece que os deputados e os senadores possuem imunidades parlamentares. Em primeiro lugar, é relevantíssimo registrar que essas imunidades não são privilégios. Trata-se de prerrogativas inerentes ao cargo, ao mandato, e que, teoricamente, asseguram o bom exercício desse mandato. A Constituição Federal estabelece, em prol dos deputados federais e senadores, duas espécies de imunidades. A primeira é a chamada imunidade material. Ela consta no artigo 53 caput da Constituição Federal e diz que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por suas opiniões, palavras e votos. Em outras palavras, o que significa que, ao exercer o mandato, ao exprimir sua opinião, seu voto, e até as suas palavras no plenário ou fora do plenário, desde que atuando no exercício do mandato, deputado e senador não pode sofrer nenhuma ação civil, como, por exemplo, a ação de dano moral, e nem a ação penal, como é o caso de crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. A justificativa é muito simples, porque o parlamentar é o agente estatal que usa a palavra para defender os seus pontos de vista e representar a população junto ao parlamento. A segunda espécie de imunidade parlamentar consta no artigo 53, parágrafo 2º e parágrafo 3º. É chamada de imunidade formal. As imunidades parlamentares formais impedem que os deputados federais e os senadores sejam presos, a não ser que haja uma prisão em flagrante de um crime inafiançável. Essa, portanto, é a única hipótese de prisão de deputado federal e senador, se houver, repito, uma prisão em flagrante de crime inafiançável. E também impedem que não haja nenhum tipo de controle sobre a atuação do Poder Judiciário quando processa penalmente um parlamentar. Segundo o artigo 53, parágrafo 3º da CF, sempre que o Supremo Tribunal Federal iniciar uma ação penal contra deputado federal ou senador por um crime ocorrido após a diplomação, deverá comunicar à Casa Legislativa respectiva, que tem um prazo de 45 dias para decidir se essa ação penal irá prosseguir ou ficará suspensa. Bom, muito bem delimitado está na Constituição Federal as imunidades parlamentares dos deputados federais e senadores. A Constituição Federal também se ocupa de estabelecer as imunidades parlamentares dos deputados estaduais, que por força do artigo 27, parágrafo 1º da CF, são as mesmas dos deputados federais. Portanto, os deputados estaduais têm todas as imunidades parlamentares dos deputados federais, isto é, imunidade material e imunidade formal. Situação muito diferente é o caso dos vereadores, dos parlamentares municipais. O artigo 29, inciso 8º da CF, determina que os vereadores possuem apenas imunidade material, ou seja, imunidade às opiniões, às palavras e ao voto na circunscrição do mandato, isto é, no território do município onde ele exerce a vereança. Os vereadores no Brasil gozam somente de uma espécie de imunidade parlamentar, é a imunidade material, não podem ser processados civil ou penalmente por suas opiniões, palavras e votos, desde que as tenham proferido no território do município em que exerce o mandato. É inegável a menor proteção constitucional que a Constituição traz para os vereadores, não há nenhuma espécie de imunidade formal, e além disso, essas imunidades devem ser verificadas apenas se o vereador estiver na circunscrição do mandato. Olha, o último ponto a ser ressaltado quanto às imunidades materiais, essas que são asseguradas tanto para os deputados federais, quanto para os deputados estaduais e também para os vereadores, é que elas não estão restritas
ao recinto parlamentar. Elas não estão restritas apenas à Casa Legislativa, ao prédio da Câmara Municipal. Em qualquer local do município em que o vereador atuar como representante da população, defendendo seus pontos de vista, estabelecendo propostas, às vezes até criticando a atuação do Poder Executivo local, ele goza das imunidades materiais. Gostou do nosso podcast Grifão de hoje? Encaminhe suas sugestões para o endereço que aparece abaixo e nós agradecemos a sua participação.